internet. Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um programa Bate-Papo de Terça. Olha, estou muito feliz porque nós vamos abordar um tema que eu tenho certeza que vai ajudar muitas das pessoas. Vamos levar um pouco de informação, de conhecimento. Isso para nós que é o importante, isso para nós que é maravilhoso, onde nós vamos levar conhecimento e informação. Para nós é importante. Como toda semana nós fazemos, nós entramos ao vivo e vamos compartilhar. E eu já quero mandar um beijo para o Silvio Roberto Cardoso, que já entrou ao vivo aqui junto com a gente, já está aqui. Silvio, beijão, obrigado. Toda semana está nos acompanhando aqui. E as pessoas que vão estar assistindo junto com a gente aqui, compartilha este vídeo. Compartilha na sua página, compartilha na página dos amigos e convidem os amigos para estarem assistindo com a gente aqui. Por quê? Nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, nós vamos falar sobre prevenção do câncer, nós vamos falar de algumas dicas importantes que vocês podem levar no teu dia a dia com informações importantes aí para levar. Como nós fazemos toda semana, então eu estou entrando ao vivo aqui na nossa página e vou compartilhar, né? Vou compartilhar e convidar para que vocês compartilhem também nas páginas dos amigos. Estamos fazendo aqui. É o tempo das pessoas estarem entrando, estarem assistindo e a gente está aqui, né, compartilhando e convidando os amigos a estarem junto com a gente. Então compartilha aí. Tirar o som, né? Tirar o som, desculpa. Faz parte, a gente está aqui ao vivo mesmo e a gente vai brincando aqui, vai compartilhando. E eu estou compartilhando aqui na minha página e vou convidar para que vocês compartilhem também na página dos amigos aí, para estarem assistindo com a gente aí e compartilhando, tá? Quero mandar um beijo também para Rosana Garcia, beijos, parabéns, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E vamos lá, vamos começar o nosso programa, vamos começar o nosso bate-papo de terça, toda terça-feira ao vivo aqui na página do Facebook, levando bastante informação. E hoje com a enfermeira Adriana Sadir. Muito obrigado, Adriana, pela presença, obrigado. Obrigada, Wesley. Tá aqui com a gente vai falar um pouquinho, ela que tem 20 anos na área da oncologia, fez uma carreira maravilhosa e faz uma carreira maravilhosa. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai nos acompanhar aqui, vai nos assistir, que já passou por ela, teve tratamento com ela, se curou, enfim, que a parte da enfermaria é a parte onde, além de ser enfermeira, acaba sendo um pouco de psicóloga, um pouco de mãe, um pouco de irmão, faz parte da família, né? Mas vamos conhecer quem é a Adriana Sadir, né? Adriana, você não é natural de Campinas, né? Não, eu nasci em Joinville, Santa Catarina. Maravilha, olha. Fiz a minha formação acadêmica na USP de Ribeirão Preto, fiz faculdade lá. E o meu marido é de Campinas, eu comecei a namorar ele aqui em Campinas. Então, quando eu me formei, eu mudei para Campinas e vim trabalhar aqui em Campinas. Comecei a minha carreira aqui em Campinas, no Boldrini. No Boldrini. De lá, você fez a sua formação aonde? Na USP de Ribeirão Preto. Na USP de Ribeirão Preto, olha. Então ela saiu de Joinville, foi para Ribeirão Preto e veio parar em Campinas. É isso mesmo. E como é que foi essa sua experiência de trabalhar no Boldrini? Então, foi incrível. O Boldrini, assim, para mim foi uma escola, né? Eu trabalhei 5 anos em oncologia infantil. Então, eu passei por todas as áreas do hospital, porque eu entrei para cobrir férias dos enfermeiros. Então, com isso, eu tive experiência no ambulatório de quimioterapia, experiência na UTI, experiência no transplante, experiência no centro cirúrgico, né? E experiência também na enfermaria e no banco de sangue. Então, eu consegui ter toda a visão de um hospital e o que a enfermeira faz em cada setor. Então, isso para mim foi muito importante, muito importante. Olha, que bacana, e você vê que ela passou em diversas áreas lá. E como é que foi lidar lá com as crianças? Primeiro, porque assim, você já se formou, já foi pro Boldrini. Já. Saiu da formação e já foi lidar com as crianças que estavam lá, com as suas dificuldades, enfim. Como é que foi essa passagem? O Boldrini, ele te dá um suporte muito bom de psicólogos lá para os enfermeiros. Então, cuidar de criança não é fácil, ainda mais com câncer. Então, você acaba se envolvendo muito. Então, a primeira criança que faleceu, parecia que era meu filho que estava falecendo. Foi uma experiência assim muito traumatizante,
Mas ao mesmo tempo, tem contrapartida que tinha os pacientes que curavam. Então, você começa a entender que você vai perder alguns pacientes com câncer, mas você pode salvar muitos outros pacientes. Então, isso é que te dá força para você continuar a exercer a sua profissão com tanto amor e carinho. Olha, você vê que saiu da formação, já foi direto lá pro Boldrini, já foi ter as suas experiências, enfim, como ela colocou, perdeu uma criança lá, enfim, mas eu tenho certeza que trabalharam bastante para tentar salvar a criança, mas a vida vai nos ensinando a lidar com essas situações. Quero mandar um beijo para Rosana Garcia. Gostaria de saber se há formas eficazes de prevenção. A gente vai falar sobre essa resposta daqui a pouquinho, Rosana. A Ana Tereza Maciel. Adriana, beijo, tá mandando aqui para você. A Maria Rodrigues, parabéns, mandando beijos aqui também. O Silvio Roberto, o Renato, Renato Fussi Filho. Renatão, valeu, obrigado. Hoje deu tempo. E a camisa é uma homenagem ao Outubro Rosa. Exatamente, Renato. Nós estamos de rosa aqui para falar sobre o Outubro Rosa, falar um pouquinho como surgiu o Outubro Rosa, por que todo mundo fala do Outubro Rosa, e a gente vai entender um pouquinho também desta situação. Mandar um beijo para Cláudia Cremasco. Cláudia, beijão, obrigado pelo carinho, pela audiência, toda semana tá junto com a gente aqui, valeu, e a gente vai continuando aqui, vamos falar. Depois que você saiu de lá do Boldrini, você foi pro Sírio-Libanês. Isso, aí eu casei e fui embora morar em São Paulo. Aí em São Paulo eu trabalhei no Sírio-Libanês, também em oncologia, e aí eu trabalhava no hospital para quimioterapia de internados. Porque a quimioterapia, ela tem 2 tipos de quimioterapia. A quimioterapia ambulatorial, que é aquela que o paciente chega, faz sua quimioterapia e vai embora. E a quimioterapia de internado, que essa quimioterapia é uma quimioterapia contínua, que naquela época não existiam os infusores hoje que o paciente pode ir para casa tomando a quimioterapia, o paciente tinha que ficar internado. Então, a quimioterapia é um procedimento que ela é executada por enfermeiros, exclusivamente por enfermeiros. Então, eu trabalhava no setor de oncologia, que fazia quimioterapia em pacientes internados. Bacana. Mandar um beijo também para Helenita Brás. Oi, boa noite. Ela já manda aqui. Helenita, beijão. Daqui a pouco vocês começam a mandar perguntas aqui, que também que a gente vai estar respondendo. A gente responde daqui a pouco a pergunta da Rosana também, que a gente vai estar falando, porque a gente está entendendo um pouquinho da trajetória da Adriana, para a gente poder... todo esse gabarito que ela tem. Depois que ela saiu do Sírio-Libanês em São Paulo, ela foi para o Centro Paulista de Oncologia. Sempre nessa área, vejam bem. Aí no Centro Paulista de Oncologia já era uma clínica em São Paulo que fazia quimioterapia ambulatorial. Então nessa clínica ela era especializada em quimioterapia ambulatorial. O paciente vinha, tomava sua quimio e ia embora para casa. Bacana. Aí você saiu de lá e foi para Oncologia Clínica de Campinas. Exatamente. Aí na Oncologia Clínica de Campinas, eu saí de São Paulo, né? Estava voltando para Campinas e tinha uns médicos que estavam montando esse serviço e precisavam de uma enfermeira com experiência em oncologia. Então eu fui agregar a equipe, né, para montar esse serviço para fazer quimioterapia ambulatorial, que era uma coisa que eu já fazia em São Paulo, então a gente veio montar esse serviço aqui. E hoje você está no CENI? E hoje eu estou no CENI. O que é o CENI? O CENI é uma clínica também de oncologia que faz quimioterapia ambulatorial. Então, continuo nessa área, sempre quimioterapia ambulatorial. Como ela coloca aqui, o currículo dela é 100% oncológico. Sempre nessa área, então ela tem bastante experiência. A gente vai dar bastante dicas hoje em homenagem ao Outubro Rosa. Lembrando, Renato, que por causa da homenagem exatamente, por isso que nós estamos aqui. Falando um pouquinho sobre o câncer de mama, câncer de pele. Ela vai dar algumas dicas também sobre pintas, uma série de situações importantes. Detalhe, não só para as mulheres, mas os homens também precisam tomar muito cuidado também com essa doença.
E ela vai dar algumas dicas depois também importantes. Então, segue nos acompanhando, cliquem e compartilhem a nossa página para que a gente possa levar o máximo de informação para as pessoas aí. Quem manda beijo aqui também é a Silvinha Peixoto, Adriana, minha amiga de faculdade, muito capacitada. Beijo da Dani. Beijo, Silvinha. Beijo, Dri. Ela com beijo, Dri. O Fernando Belisário, boa noite, meu amigo. Fernandão, beijo, boa noite. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Compartilha aí, manda os amigos estarem compartilhando também, convida os amigos. A Raquel Campi, boa noite. Beijo, Raquel, obrigado pela audiência. E vamos lá, vamos entender primeiro o que é o Outubro Rosa. Todo mundo fala Outubro Rosa. E o que é o Outubro Rosa? Então, Outubro Rosa é uma campanha de conscientização da mulher e da sociedade perante fazer diagnóstico precoce de câncer de mama, né? Através de mamografia que você faz isso. Então a gente tem que conscientizar a população e a mulher para se cuidar, né? Você precisa se cuidar, você precisa conhecer o seu corpo, você precisa perceber que alguma coisa está errada para você procurar uma ajuda médica. Né? Então você não pode simplesmente perceber que alguma coisa está errada no seu corpo e simplesmente deixar passar. Porque o diagnóstico precoce, ele tem cura. Peraí, diagnóstico precoce? Tem cura. Tá vendo? Então, olha o quanto é importante você ter alguma suspeita, corre no médico, vá fazer o exame. Quais são os exames hoje aconselhados para as mulheres? Então, a mamografia, o ultrassom de mama, o ultrassom transvaginal, tá? Então, isso é o cuidado com o câncer da mulher. Bacana. E o ginecologista, o seu médico, ele que faz o pedido desses exames. O homem é importante na vida da mulher. Vou entrar numa particularidade aqui. Ele está palpando o seio da mulher. Se ele sentir algo diferente, ele tem que passar para a mulher. Ele tem que passar para a mulher. O importante, porque você está fazendo um carinho na sua esposa, você sentiu algo diferente, passa. Fala, tem alguma coisa aqui. Exato. Vá procurar, vá ver. Porque o quanto antes for, mais com certeza a cura você consegue. Então, tá vendo? Olha como é importante o casal estar em sintonia, né? Isso mesmo. Quero mandar aqui o recado também da Cláudia Fussi Campos, que é importante. Adriana, anjo da guarda dos pacientes, super capacitada tecnicamente e principalmente muito carinhosa com os pacientes. Sucesso sempre. Obrigada, Cláudia. Beijo. Beijo a Cláudia que esteve com a gente aqui falando um pouquinho também na parte de odontologia. Eu acho que isso é importante. E quando começou o Outubro Rosa? Então, o Outubro Rosa, ele começou em 1990 com uma corrida da cura na cidade de Nova York, tá? Essa corrida da cura, ela existe até o dia de hoje. Começou em 1990. Bacana. E quando chegou no Brasil? Então, no Brasil, ela só chegou em 2002, tá? Então, em 2002, que as campanhas de Outubro Rosa começaram com essa conscientização das mulheres, o cuidado das mulheres conhecerem o próprio corpo, das mulheres irem atrás do médico, das mulheres fazerem os exames ginecológicos anuais. Todo ano a mulher tem que ir no ginecologista. Todo ano. Obrigatório. Obrigatório. E vai lá, tem algo diferente? Procura o médico. Procura o médico. Se em menos de um ano você percebeu alguma coisa diferente, você tem que procurar o médico imediatamente. Olha, primeira dica importante para o seu dia a dia. Primeiro, procurar o ginecologista todos os anos. Todos os anos. Tem que fazer lá periodicamente. Então tenha esse compromisso com você mesmo. Exatamente. Porque só vai fazer bem para você. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Então se você está cuidando de você, você consegue cuidar das pessoas que estão na tua volta. Porque a mulher realmente ela é que cuida basicamente dos homens, dos filhos. E ela só vai conseguir cuidar desde que ela esteja se cuidando também. Porque se ela não se cuidar, não adianta. Você vai sofrer um pouco e você não vai conseguir ajudar. Eu acho que aí está a primeira dica importante para você que está nos assistindo. Então clica aí, compartilhar e compartilha esse vídeo também. Entra aqui embaixo, compartilhar, convida os amigos para estarem assistindo também. Marca os amigos, porque tem muita informação. E como prevenir o câncer de mama, né? Além do toque. Então. A prevenção do câncer de mama, primeiro que você precisa ter uma vida saudável.
Opa! Né? Vamos lá. Então você tem que ter uma alimentação saudável. A amamentação dos filhos é uma prevenção de câncer. O exercício físico regular é uma prevenção. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que você precisa fazer 150 horas semanais de exercícios, tá? Então... Peraí. Vamos lá, é que eu tô vendo um monte de gente sedentária em casa aí. Eu falo assim, mas como é que eu vou fazer 150 horas semanais? Meia hora de caminhada por dia é o suficiente. Então, se você fizer meia hora de caminhada 5 vezes por semana, você consegue as 150 horas por semana, né? Então, você vai criando esse hábito, né? Porque é criar um hábito. O exercício é criar um hábito. Vai criando esse hábito aos poucos, quando você vê, já faz parte da sua rotina. Você escolhe o melhor horário e faz parte da sua rotina. Não beber bebida alcoólica, não fumar, tudo isso é uma prevenção, né? Claro que nós temos a parte hereditária, né? Que aí como que a gente vai prevenir? Então, você tem que falar com o seu médico, seu ginecologista, olha, a minha mãe teve câncer de mama. Como que nós vamos fazer o rastreamento disso? Opa! O seu médico é que vai definir como você vai fazer esse rastreamento, porque você teve um parente de primeiro grau que teve o diagnóstico de câncer de mama. E isso, o médico, o seu ginecologista, precisa saber. Ele precisa ter essa informação. Porque se você não passar essa informação para ele, você vai entrar, como todas as mulheres, no rastreamento. Fazer a mamografia aos 40 anos, né? Claro que você tem que aprender a conhecer o seu próprio corpo e se tiver alguma anormalidade, procurar um médico. Mas você entra no grupo de todo mundo. E não é assim. Se você tiver alguma particularidade, você precisa informar o seu médico. Bacana. Ó, a Patrícia Martins Silva, ela coloca aqui, Dri, escutei sobre um novo exame de mamografia que seria menos sofrido. E isso talvez anime mais as mulheres em fazer o exame. Será que é verdade? Beijos, amiga, ela coloca. Oi, Paty. Então, hoje nós temos as máquinas de fazer mamografia, elas estão muito mais avançadas, né? Antigamente era um exame muito sofrido para a mulher mesmo, né? Mas hoje em dia não, porque as máquinas também estão aprimorando-se e a tecnologia anda muito rápida. Então a gente já tem no mercado sim máquinas de mamografia que não dói tanto. Olha, bacana. Além do estilo de vida, né? De alimentação saudável que precisa ter, das horas que a pessoa precisa divulgar, né? O que ela precisa fazer mais, né? Então, eu acho que é esse cuidado realmente de você conhecer o seu próprio corpo, de você ter a vida saudável, de você sair do sedentarismo, de você não beber bebida alcoólica, de você não fumar. Então, todos esses hábitos você já está fazendo uma prevenção. E temos a prevenção secundária, que a gente chama, que é o rastreamento por mamografia, né? Quem vai pedir o exame de mamografia é o seu médico. Não é simplesmente você chegar e falar assim, eu quero fazer mamografia e vou lá numa clínica que faça exame e faz exame. Não, o exame ele tem que ser pedido pelo médico. Então, por isso que as mulheres têm que ir no ginecologista todo ano. Bacana. Olha que informação importante, quanto precisa aí. Você sabe que eu quero que você mande um beijo em especial? Oi, mãe! Arrasa! A Mari Sadir tá ali, ó. Beijo, Mari. Beijo, Mari, minha filhota. Tá ali, tá acompanhando e a mãe tá aqui, ó. Primeiro ela tava assim, ansiosa, vamos falar ao vivo, né? Aí quando a gente começa a conversar antes de nós entrarmos ao vivo, primeiro eu também fico
com vergonha, sou tímido. Aí depois entra aqui e eu viro sem vergonha, perde a timidez e vamos embora, né? Vamos tocar aqui o barco, vamos falando quanta informação importante que vocês podem visualizar aí, da maneira como lidar. E a Rosana, que ela tinha feito, a Rosana Garcia, né? Tem uma fórmula mais eficaz de prevenção que ela tinha colocado ali. O que você me fala disso? Não tem uma fórmula mais eficaz de prevenção. Se você tem uma vida saudável, né, você já está prevenindo, né? Eu acho que o que você precisa pensar que também não quer dizer que se você tem uma vida saudável, você nunca vai ter câncer. Né? Isso não é verdadeiro. Então você pode ter amamentado, você pode ter feito exercício a sua vida inteira, você pode ter uma dieta saudável, você nunca fumou, nunca bebeu e teve um diagnóstico de câncer. Então é muito particular, né? O câncer hoje, você vê que a individualidade de cada paciente, né? Às vezes você vai buscar na história daquele paciente, da onde que pode ter vindo, né? Antigamente o diagnóstico davam nas mulheres acima de 50 anos, de 40. Quando eu me formei, ter paciente jovem com câncer de mama era raríssimo, né? Hoje não. Hoje eu tenho muitos pacientes jovens. Mas por quê? Porque a mulher, ela vai procurar ser mãe mais velha, né? Então ela vai amamentar com 30 anos, com 33 anos, né? Antigamente as mulheres, elas ficavam grávidas antes, né? Hoje não. Hoje a mulher, ela engravida mais tardiamente. Então, você começa a perceber que tem a particularidade do paciente, né? E aí você vai buscar se tem alguma coisa genética ou não. Então, cada paciente é único pra gente. Bacana, olha, você viu que cada informação importante que ela coloca aqui, que às vezes a população vem tendo filho cada vez com mais idade e, em consequência disso, pode ocorrer algumas consequências, né? E antes a mulher, ela tinha os filhos mais jovens, mas hoje ela está procurando se inserir no mercado de trabalho, enfim, mérito das mulheres, lógico, a gente não está falando de maneira nenhuma mal disso, mas muito pelo contrário, a mulher é uma guerreira, ela provém muito a família, ela cuida, além de trabalhar, ela cuida de casa, né, ajuda lá, tá ali, ó, chega em casa, tem que cuidar da família, cuidar do filho, enfim, porque isso é da mulher ser mais cuidadosa, né, e aí por isso que a gente fala que o casal, quando caminha junto, eles crescem e enriquecem juntos. Com certeza. E aí, na hora da doença, se o casal está bem alinhado, com certeza fazem uma diferença muito grande, né? A Eline Tabras coloca boa noite aqui de novo. O Fernando Belisário coloca aqui, ó, parabéns por informações importantes para levar para a sociedade. E realmente, isso são informações que nós levamos para a sociedade e nós precisamos que vocês compartilhem esse vídeo também e levem para as pessoas essas informações. Compartilhem nos grupos também, para quanto mais pessoas assistirem, a gente consiga ter o máximo de informação possível aí. Quero mandar um beijo para Isabel Sadir, né? O tema é muito interessante. O Rodrigo Zanetti, boa noite, beijo para todos, né? O Raul Sadir já coloca ali. Wesley, parabéns pelo seu trabalho. Você entrevistou a Maria Angélica Sadir, emagrecimento e qualidade de vida. A Cláudia Fussi Campos sobre saúde bucal. E agora a Adriana Sadir com o tema que saiu aqui, com o tema, vamos ver aqui, que funciona aqui, ó. Com esses com oncologia. Com esses assuntos se relacionam como os cuidados e prevenções na saúde multifuncional são importantes. Isso mesmo. Como é que eles são importantes? É importante trabalhar em conjunto? Sim, com certeza. Hoje na oncologia a gente trabalha na equipe multiprofissional. Perfeito. Né? Então tem o médico, tem a enfermeira, tem a psicóloga e tem a nutricionista. Então esse quarteto tem que trabalhar junto, tem que falar a mesma coisa, né? Então, o paciente oncológico, ele tem que ser visto pelas 4 profissões, né? Então vamos repetir de novo quais são elas? O médico, tá. A enfermeira, a nutricionista e a psicóloga. Olha quanto é importante. Então ela faz um trabalho multidisciplinar para poder fazer o acolhimento, o atendimento e deixar a pessoa com uma qualidade de vida melhor. Com certeza.
Quando a pessoa tem algum tipo de câncer, a alimentação, ela tem que tomar cuidado também. Sim, sim, porque em alguns casos, né, o paciente ele chega a ficar desnutrido, né? Se ele tem dificuldade de deglutição, por exemplo, um câncer de cabeça e pescoço, esse paciente ele tem dificuldade de deglutição, então ele não consegue se alimentar. Se ele não consegue se alimentar, ele vai emagrecendo, vai desnutrindo e ele não consegue fazer o tratamento quimioterápico, porque ele não tem força para aguentar um tratamento. Então aí a nutricionista tem que deixar esse paciente nutrido, então ela vai equilibrar isso, vai deixar ele bem nutrido para esse paciente conseguir fazer o tratamento que foi indicado pelo médico. Bacana. Tem algumas perguntas que estão aparecendo aqui, eu peguei o celular dela agora, que nós fazemos alguns compartilhamentos, às vezes eles demoram para entrar aqui na nossa página. A Estela Cristina de Medeiros, Salvadori, amo esta enfermeira, muito orgulho de ter sido cuidado por ela, extremamente importante, prevenção é tudo, tá aqui, beijo, parabéns. Estela! E como é que é lidar com os pacientes, você como enfermeira, cuidando dos pacientes, né? Então, eu acho que a enfermeira oncológica, ela tem um papel fundamental no tratamento desse paciente. Por quê? Porque é ela que acolhe o paciente. Então, quando esse paciente chega na clínica, ele chega muito assustado, ele chega com medo do desconhecido, ele chega com um diagnóstico que foi dado para ele e agora, o que eu faço com esse diagnóstico? Então, a enfermeira acolhe, ela afere os sinais vitais desse paciente e no meu caso em particular, o que eu faço de diferente? Eu entro com o paciente na primeira consulta médica. Isso é fundamental para o paciente. Por quê? Porque é nesta consulta que o médico vai dar toda a explicação da doença dessa paciente e o tratamento que é indicado para essa paciente. Como eu já disse anteriormente, cada paciente é único, o tratamento é único, é individualizado. O médico está explicando o caso daquela paciente para aquela paciente. E eu ali estou escutando tudo que o médico está falando. Quando o paciente percebe que o médico e a enfermeira têm a mesma sintonia, trabalham juntos, trabalham em equipe, ela fica muito mais tranquila, porque depois que o médico ele prescreve o tratamento, quem vai cuidar dessa paciente sou eu. Sou eu, a enfermeira, que estava lá com ela, do lado do médico, escutando toda a explicação. E quando ela volta para mim, eu tenho que acolher ela novamente, acolher a família, né? E explicar para ela todo aquele tratamento e dizer e deixar bem específico para ela que o câncer não é uma sentença de morte. Bacana. Que o câncer é uma doença crônica e que ela tem tratamento. Vamos repetir de novo o que você falou? Que o câncer não é uma sentença de morte. Bacana, olha, quão importante. Não é uma sentença de morte. Por quê? Porque se ele for diagnosticado precocemente, ele tem cura. Bacana, então tem cura. Então, sentiu algo diferente? Sentiu algo que no seu corpo, que não é aquilo que você está acostumado a ver, uma bolinha um pouquinho mais dura no seio, ou algum sintoma diferente? Procure um médico. Porque se você tratar, se for diagnosticado com antecedência, a cura vai ocorrer. É isso mesmo. Tá certo? Aí a Cláudia Fussi, ela coloca assim, ó, Dri, os químicos de hoje provocam menos efeitos colaterais? Na verdade, hoje o que avançou muito são os remédios para o controle dos efeitos colaterais. Então, quando eu comecei na oncologia, por exemplo, náusea e êmese, que são vômitos, né? Era assim, o paciente estava tomando quimioterapia e já estava vomitando do lado, né? Hoje em dia, isso não existe mais, né? Porque hoje em dia nós temos antieméticos, que são os remédios para evitar náuseas e vômitos, que eram os efeitos colaterais terríveis, né, para os pacientes. Isso não ocorre mais. Nós trouxemos isso a zero. Então, a nossa tolerância para o efeito colateral de náusea e vômito
é zero. Aí, a gente trabalha com zero. Aí já vou aproveitar que o Renato também mandou aqui. Os efeitos colaterais, vômitos, por exemplo, ainda castigam bastante durante a químio? Não. 15 não anos atrás castigavam. Hoje não mais. Olha, que importante. Então, esses químicos que tem hoje, então já ajudaram, evoluíram bastante. Bastante. As pessoas, quais são os tipos de sintomas que as pessoas sentem quando estão fazendo tratamento com esses químicos? Então, a náusea e vômito hoje a gente consegue zerar, tá? Com medicação a gente consegue zerar. A paciente, o que ela sente que a gente não conseguiu ainda controlar é a fadiga. Que significa isso? É o cansaço. Tá. Então, o cansaço, a fadiga da quimioterapia que a gente chama, tá? Então, dependendo da droga, isso pode ocorrer de 7 a 10 dias, mais ou menos, pós-quimioterapia. Que é quando a imunidade do paciente cai e aí o paciente se sente muito cansado. E aí, que a gente chama da fadiga da quimioterapia, que o paciente tem que escutar o seu próprio corpo. É nesse momento que ele tem que descansar, que ele tem que ficar tranquilo, que ele tem que ficar em casa, que ele está sem energia. Isso também volta, porque depois de 2, 3 dias, a imunidade dele começa a subir e aí ele começa a se sentir mais forte, começa a tá bem de novo para ele voltar e tomar outra quimioterapia. De quanto em quanto tempo a pessoa toma uma quimioterapia? Então, depende de caso a caso? Depende de caso a caso e de protocolo. Nós temos protocolos semanais, então o paciente toma remédio, uma dose menor toda semana para conseguir tomar a quimioterapia toda semana. Nós temos quimioterapia a cada 14 dias, e aí precisa usar um fator de crescimento para não deixar a imunidade cair. A gente usa como suporte. Nós temos outras drogas que também faz de 14 em 14 dias, a cada 21 dias, a cada 28 dias. Então, é muito particular, depende da doença, depende da droga, e aí é que a gente vai dizer para o paciente como que vai ser o protocolo daquele paciente. Tá. Aí o Renato, ele mandou outra pergunta aqui, ele fala assim, a fadiga pode ser um pouco pela desidratação? Não, a fadiga ela é provocada, ela é medicamentosa, ela é provocada pela quimioterapia, tá? Não é pela desidratação. A desidratação, o paciente ele pode ter tontura, tá? Então é outro sintoma. Aí o paciente pode ficar aquela sensação de mareado e tudo, você pode saber que ele não está hidratando adequadamente. Porque a nossa recomendação para paciente que faz quimioterapia, ele tem que tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Tá. E como é que ele toma essa água? Porque, assim, não adianta fracionada. Fracionada. Isso é importante. É de pouquinho em pouquinho. Não adianta ele tomar 3 litros que ele vai vomitar. Então, é fracionada. Ele vai ter uma garrafa lá para ele controlar, que aquela garrafa é só dele, e ele vai tomando de pouquinho em pouquinho. O que acontece muito no meu dia a dia, que a gente percebe, é que tem pacientes que não têm o hábito de tomar água. E a água é muito difícil de engolir quando você não tem o hábito. Então, o que a gente ensina para esses pacientes? A água saborizada. Então, ela pode colocar o que ela quiser nessa água. Ela pode tomar até um chá se ela quiser. Ela pode fazer o que for, mas ela precisa tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Bacana, olha quanta informação importante. A Mariosa Velardes, muito bom, Adriana Sadir, rindo, minha homenagem, ela colocou rindo aqui, minha homenagem às pessoas como você que me ajudaram a continuar o tratamento, confiante e esclarecida. Certamente não é uma sentença de morte. Obrigado. Olha que bacana aqui, beijo, que informação importante. A Estela Cristina de Medeiros, Salvador, e com certeza o acolhimento é o diferencial. É isso, Adriana. Câncer tem cura, exatamente. Hashtag câncer tem cura. Valeu, Estela. Muito obrigado. A Estela Cristina Medeiros, Salvador. Adri, fala um pouco sobre a questão da imunidade, como enfrentar a baixa imunidade. Então, a baixa imunidade, ela é provocada pela quimioterapia, tá? Então, a gente sabe que isso vai acontecer. O que acontece é assim, o paciente nessa fase, que é de 2 a 3 dias, esse paciente ele tem que ficar
mais quieto, né? Ele não pode ir para lugares que tá cheio de aglomerações, então não vai para um shopping, não vai para um supermercado, não vai para lugar nenhum. Ele fica quieto. Por quê? Porque essa imunidade tá baixa, então ele fica mais suscetível a pegar uma infecção. Olha! E isso a gente não quer durante o tratamento, ele pegar uma infecção, porque pode atrasar a quimioterapia. Então, tem que conscientizar o paciente de que a queda da imunidade vai acontecer, que o corpo fala, então o corpo vai pedir para ele ficar quieto, porque junto com a queda da imunidade vem a fadiga, então ele tem que ficar quieto em casa, não receber ninguém doente para te visitar, então tá lá com uma tosse, uma gripe danada, espirrando e vai visitar uma pessoa que está fazendo quimioterapia. Não, você tem que aprender a falar não para o seu familiar também quando você está nessa fase, que são de 2 a 3 dias apenas. Bacana, então repouso, a partir do momento que você faz o tratamento de quimio, você precisa ter repouso, fora lugares movimentados, agitados, como ela falou, tem que cuidar, fazer a prevenção, né? A Isabel Sadira, ela falou aqui, adorei, esclareceu muito minhas dúvidas, obrigado. Aí o Christian, beijão, obrigado pela audiência. O Christian lá da Clínica Viver, um grande abraço para ele, que trabalha lá também com doenças raras, um grande abraço. Ele coloca aqui, ó, na Clínica Viver é um ritual água aromatizada. Verdade, já tomei várias vezes lá. Pode tomar água aromatizada, não tem problema nenhum. Mas que tome água constantemente. Constantemente. Não é 3 litros de uma vez. É aos poucos. Fracionada. A Maria José Santos, ela coloca, boa noite, Maria José, seja bem-vinda, obrigado. E para vocês que chegaram agora, por favor, compartilhem esse vídeo nas páginas de vocês e compartilhem nos grupos do Facebook também, para a gente levar o máximo de informação possível para as pessoas, né? A Isabela Santoro Brunetti, parabéns, amiga, você é profissional, excelente e admirável. Aí o Christian, ele coloca uma pergunta aqui, ó, Christian Joseph, né? Esse é um conceito de deshospitalização, faz toda a diferença essa orientação. Ele coloca aqui esse conceito de deshospitalização, fazer o tratamento em casa, né? Na verdade, na clínica, né? Tá. A gente tem que ter uma clínica especializada em oncologia, porque a quimioterapia, ela tem que ser manipulada por farmacêuticos, tá? Então, uma clínica bem conceituada, ela tem um farmacêutico nessa clínica que faz parte dessa equipe, é o farmacêutico que faz a manipulação. O que significa a manipulação? Pegam os remédios de quimioterapia e colocam dentro do soro. O que acontece? Muitos pacientes chegam lá e falam, quimioterapia é soro? Quimioterapia é um remédio que é colocado dentro do soro e é colocado na veia do paciente. Então, essa manipulação do remédio é feita por farmacêuticos, né? E aí a gente administra numa clínica. Então, quimioterapia em casa não é muito aconselhável, não. Eu acredito que a quimioterapia ela tem que ser feita numa clínica especializada, onde tem profissionais especializados, onde ela vai ser cuidada como um todo, com uma equipe multiprofissional. Bacana, olha que informação importante que ela colocou, que o tratamento é feito por uma equipe multidisciplinar para fazer todo o atendimento e o cuidado, né? O Renato coloca aqui, quando devem começar os cuidados e as observações, prevenção com as mulheres? A partir de que idade? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza com 40 anos de idade, tá? Só que você precisa saber a sua história familiar. Opa. Se você tem um parente de primeiro grau, e o que é parente de primeiro grau? É o pai, a mãe e irmãos que tiveram câncer de mama, de intestino, do que for, você tem que conversar com o seu médico. Então, a maioria das mulheres tem um ginecologista, a maioria dos homens tem o cardiologista, né? Que os homens, eles vão muito no cardiologista. Então, o médico de referência dos homens é o cardiologista. Você tem que avisar o seu médico que você tem um parente de primeiro grau que teve câncer. E aí, esse rastreamento que a gente chama,
Ele que vai identificar para você, olha, se você tem um caso na família de câncer de mama, então nós vamos começar a sua mamografia antes. E aí é o médico que vai te falar com quantos anos você vai fazer a primeira mamografia, o primeiro ultrassom de mama, né? Então, lembrando sempre, tem caso na família, é particularidade. Você tem que avisar o médico e o médico vai fazer a rastreabilidade com você. Bacana. O homem, entrando, como você falou, o homem, num gastro, ele fazer colonoscopia, tanto homem quanto mulher, é importante também para fazer a observação. Sim, a colonoscopia, isso a gente vai falar, né, já entrando na prevenção do câncer de intestino. A colonoscopia, ela é preconizada pela Organização Mundial de Saúde fazer a primeira com 50 anos de idade, tanto homem quanto mulher. Tá? Então, com 50 anos de idade, precisa fazer a sua primeira colonoscopia. Isso se você não tiver nenhum caso de câncer de intestino na família. Porque se você tiver câncer de intestino na família, como que você quando que você tem que fazer a colonoscopia? 10 anos antes da idade que o seu parente tinha quando foi diagnosticado. Peraí, vamos repetir então, que isso daí é importante. Vamos lá. Então, por exemplo, o seu pai teve câncer de intestino aos 50 anos. Quando que você vai fazer a primeira colonoscopia? Com 40 anos. 10 anos a menos da idade do seu parente teve diagnóstico. Olha, entenderam? Que bacana, olha que informação importante. E o câncer de intestino, ele é prevenível pela colonoscopia, por quê? Porque antes do câncer de intestino ser câncer de intestino, ele era um pólipo. Então, na colonoscopia, se você tem pólipo, tira o pólipo, você já tratou. Você não tem como ter câncer de intestino, porque o câncer de intestino só vai virar câncer de intestino se ele tiver um pólipo lá parado no intestino. Depois de quanto tempo ele precisa voltar para fazer o exame? Se ele tiver pólipo, 1 ano depois ele tem que voltar para fazer a colonoscopia. Se ele não teve pólipo, é 10 anos, de 5 a 10 anos. Então tem que voltar lá. Faz parte, a gente está aqui, a gente está aprendendo e está falando. E eu sei que vocês têm que chegar em casa e tomar puxão de orelha. Eu não falei, vai ter que ir lá! Mas a gente está aqui para poder apresentar, está aqui para poder falar das dificuldades e o que a gente tem feito também. A Solange Mendonça coloca aqui, parabéns por abordar um assunto tão importante, conscientizar as pessoas sobre a prevenção, os cuidados, hábitos do dia a dia. Além de esclarecer que a quimioterapia e seus efeitos colaterais não são mais um bicho de 7 cabeças, tá? Verdade. Estar recebendo cuidado de uma equipe especializada de multiprofissionais faz toda a diferença, além do apoio familiar. Beijos e abraços da Solange Mendonça. Beijo, Solange. E a Daniele Carrer Rebonato, parabéns, Dri, como sempre você esclarecendo tudo de maneira muito didática e clara, ajudando muito a entender de maneira mais simples esse processo. Parabéns pela profissional maravilhosa que é. Beijo, Dani. Aí já veio aqui, porque os homens também são curiosos, né? Quais os principais tipos de câncer nos homens? Como é feita a prevenção em cada tipo? Então, é bem geral, né? Vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama que nós estamos abordando hoje. Homem tem câncer de mama? Tem. Peraí, homem tem câncer de mama? Tem. Homem tem câncer de mama, né? Então, os homens acham que eles não têm câncer de mama, mas eles podem ter câncer de mama sim. Por quê? Porque quais são os fatores de risco? A hereditariedade. Então, se ele tem caso na família, né, mesmo ele sendo homem, ele pode ter câncer de mama, né? O sedentarismo, né? Álcool, fumo. Então, todos esses fatores de risco, o homem tem também. Então, ele também pode ter câncer de mama. É raro, mas olha, eu que trabalho com oncologia há mais de 20 anos, eu já cuidei de 4 homens com câncer de mama. Olha, bacana. Então tá aí, se sentiu algo diferente, tanto a mulher quanto o homem, procure um médico, não espere, porque a prevenção do câncer... Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce tem cura.
Bacana, então isso é legal você guardar isso para você. E não é uma sentença de morte como foi colocado aqui, tá? Então tem cura. A Carolina Fussi. Carol, beijão, obrigado pela audiência. Beijo, Carol. Gigi, beijo pra você, Gigi. Eu sei que você está assistindo junto com a mamãe aí. Beijão. Retirar as mamas é a solução para a prevenção quando já teve casos na família? Então, é uma polêmica, né, Carol? Eu acho que isso tem que ser uma decisão com o seu médico e com o seu parceiro, tá? Hoje em dia, a gente tem um grupo, aqui em Campinas eu não conheço, mas em São Paulo, no AC Camargo, a gente tem um grupo de geneticistas, que é uma equipe enorme, que eles vão te explicar muito e vão fazer exames para saber se você tem a determinada proteína que pode desenvolver. Bom, eles fazem exames específicos para te dizer e te orientar se você tem a real necessidade de fazer esse tipo de cirurgia ou não. Essa cirurgia, ela tem que ser muito bem indicada. Para ela ser muito bem indicada, ela tem que ser estudada. Então, eu digo a você, você pegue todos os exames que você tem do seu parente próximo da época que foi diagnosticado, vá para São Paulo, no AC Camargo, no grupo lá de geneticista e faça um aconselhamento genético, que a gente chama. Esse aconselhamento genético vai dizer, tanto para você quanto para sua filha, se há necessidade de fazer esse tipo de cirurgia ou não, como prevenção. Quero mandar um beijo também para Lúcia Escorza. Lúcia, beijão. Adorei. Obrigada, doutora Adriana Sadir, pelos esclarecimentos. Parabéns, Wesley. Ó, a Flávia Mambrini. Dri, foi ótimo. Parabéns. A gente vai continuar aqui bastante Flávia. tempo ainda aqui. Peraí. Pablo Sadir. Você conhece o Pablo? Beijo, Pablo. Ó, excelente tema abordado. Parabéns. Beijos. Parabéns, Pablo. A Daniela Oliveira. Parabéns, Dri. Eu sei o quanto você gosta da sua profissão e se dedica aos seus pacientes. Um beijo, Dani. E o Abílio Alves Campos Júnior, você conhece? É o Juninho. Vulgo Juninho. Beijo, Juninho. Juninho aqui, boa noite, Dri, Wesley. Obrigado, Juninho, obrigado pela audiência, obrigado pelo coração, obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Mas cliquem aí, compartilhar e compartilhem o vídeo na página de vocês e compartilhem nos grupos de Facebook também, para a gente levar o máximo de informação para as pessoas, porque a gente está aqui trocando informação. Tem dúvida? Manda para cá que a gente vai tentar responder, né? A gente vai tentar sanar essas dúvidas para poder levar para vocês essas informações. Ele tinha falado também, o Sadir, que foi o... Qual foi? Não foi o Pablo, foi o outro. O Raul. O Raul, isso, o Raul. Eu lembro daqui a pouco. É muito Sadir junto aqui, junto. O Raul ele falou assim, e outros... tipo de câncer nos homens também. Porque claro, nós estamos abordando as mulheres, mas os homens nós vamos abordar um pouquinho aqui rapidinho para ajudar todos os homens também. Eu acho que todo tipo de informação é importante. O Outubro Rosa, não é a gente vai trabalhar prevenindo as mulheres, mas os homens também têm que se prevenir. Sim, com certeza. O câncer de próstata, por exemplo, né? O homem ele precisa procurar um urologista a partir de 40 anos, né? Então, ele tem que começar a fazer o exame de toque, o PSA, controlar a partir de 40 anos, né? Então, isso ele já está prevenindo o câncer de próstata. O câncer de próstata tem uma incidência altíssima no Brasil para homens a partir dos 60 anos. Então, assim, é uma porcentagem de 7-1, é muita coisa, né? Então, se o homem começar a prevenir e ter um diagnóstico precoce, tem cura. Bacana, olha quanto é importante. A Simone Paim, ela coloca aqui. Simone, beijo para você, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, parabéns pelo tema. Meus alunos sempre fazem essa pergunta. Agora, repete a pergunta aqui, Simone, porque como a gente foi falando e as perguntas entram depois, eu não sei qual é a pergunta. Câncer de pele tem ocorrido muito? Tem ocorrido muito e assim, o câncer de pele, eu acho interessante passar uma informação muito importante para as pessoas, né? Que são os sinais de alerta para as pessoas ficarem de olho nas suas pintas para você procurar um dermatologista. Então, quais são esses sinais de alerta? É uma regra muito simples,
que é uma regra que se chama de ABCD. A de assimetria. Se você passar uma régua nessa pinta e elas não são simétricas, é um sinal de alerta. Olha. B de bordas. Se a borda desta pinta ou desta lesão na pele, que seja, às vezes não é uma pinta, às vezes é uma lesão mesmo, né? Parece um machucadinho na sua pele. E essa borda, ela é dentilhada, como se ela fosse mordida, é um sinal de alerta, né? C de coloração. Então, se na mesma pinta você tem várias cores nessa pinta, que pode ser café com leite, com marrom escuro, com marrom claro, com preto, é um sinal de alerta. Se ela for homogênea, da mesma cor, não tem perigo, mas se ela tiver mais que uma coloração, é um sinal de alerta. Então, vamos repetir de novo. D, terminando a regrinha do ABCD, D de diâmetro. Se ela tiver maior que 0,5 milímetro, é um sinal de alerta. Então, não é fazer diagnóstico de câncer isso. É um sinal de alerta para você procurar um dermatologista. Olha, esta pinta, ela tem esses sinais, ela modificou, ela não era assim. Então, o dermatologista vai fazer uma biópsia e aí sim vai ter um diagnóstico dessa lesão. A Simone Painha, ela tinha colocado aqui, ela recolocou a pergunta que os alunos sempre fazem, né? O câncer pode desenvolver o câncer de mama? Os homens podem desenvolver o câncer de mama? Pode. Sim. Pode. Sim. Né? Então, é isso que é importante, para a gente poder saber. Os homens e as mulheres podem desenvolver, eu acho que isso daí é importante. Quero mandar um beijo para o Paulo Paim também. Obrigado, Paulo Paim, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui com a gente. Aproveitando, compartilhem esse vídeo, convidem os amigos para estarem falando aqui com a gente, levando essas informações que são importantes. No câncer de pele, o sol agride muito. As pessoas, sempre a gente escuta falar do sol. Só que aí eu tenho visto em algumas regiões aí do país, o pessoal inventando moda de passar coisas na pele para poder ficar mais bronzeado. Isso tem que tomar uma série de cuidados, né? Muito, não. Você como enfermeira, o que pode falar? De jeito nenhum. Na verdade, o câncer de pele, o que acontece? Não é o sol que você toma hoje, é o sol que você tomou toda a sua vida, né? Então, quando você é criança, o que acontece nas escolas? O horário de recreio é meio-dia. Tá errado, né? O horário pior de sol coloca as crianças no sol. Não, o sol bom é antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Não é porque você passou protetor solar que você tá protegido. E usar esses outros produtos para ativar bronzeamento, isso não é recomendado. Isso não, porque isso vai aparecer lá na frente, na sua idade. Porque quem que faz isso? São os jovens que fazem isso. Eles que têm mais tempo de ficar no sol, né? Nós adultos temos mais consciência, a gente foge um pouco do sol. Mas os jovens não, eles não têm medo do sol. Mas isso vai aparecer lá na idade avançada, que vai aparecer. Então, assim, você fazendo um diagnóstico precoce de um câncer de pele tem cura. O que você não pode é perceber esses sinais de alertas que eu acabei de ensinar para vocês e não ir para o médico e não ir pedir uma opinião médica, né? Porque o médico é que vai saber se aquilo precisa fazer uma biópsia, se não precisa, ou se você que está vendo coisas, ele vai poder te dar a informação. Você tendo a informação, tudo fica mais fácil. Agora, o sol das 10 da manhã às 4 da tarde não é recomendável. Bacana. Evitar mesmo, né? Se possível, evitar, né? Mesmo com protetor, com bronzeador. Que tipo de outros sintomas que podem aparecer na pele, até para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, que elas podem ficar mais atentas? Manchas na pele. Então, se você é o que a gente chama de lesão. Então, por exemplo, você percebe que tem uma feridinha, não é uma pinta. Tem uma feridinha na sua pele, geralmente dá no rosto, né? Mais aqui na testa, mais perto dos olhos, até a boca, assim.
que pode não ser uma pinta, pode ser uma lesão, que é uma ferida que não sara. Né? Aí você vai, passa uma pomadinha, acha que é uma alergia de algum produto, porque nós mulheres estamos sempre maquiadas e tudo, e às vezes a gente pensa, é uma alergia de algum produto que a gente está usando e tudo, e aquele negócio, passa uma pomadinha, não resolve, passa uma pomadinha, não resolve. Não resolveu, você tem que procurar ajuda médica. E aí o médico vai ver se precisa fazer uma biópsia ou não e dar o diagnóstico daquela lesão. Olha, que bacana, quanta informação importante que a gente vai tendo aqui para vocês visualizarem, né? Então, se você tem alguma situação diferente no teu corpo, procura um médico para poder cuidar. Aquelas pelezinhas que começam a aparecer, tipo gordurinha e tal, é assim, sinônimo também disso ou não? Não. Tá, porque uma vez eu falei, começa a aparecer umas pelezinhas de gordura aqui, pelezinha de gordura ali. Não. É que você tá gordo mesmo, né? Não, tudo bem, mas aí o que você vai? Vai emagrecer, fecha a boca, para de comer. Não, é porque a gente fala, porque as pessoas perguntam, às vezes as pessoas falam, já escutei falar disso, ou escutei falar daquilo. E o mais importante de tudo é sempre procurar um profissional, porque as pessoas hoje acham que vão pro Google, né? O Dr. Google. E acha que sabem de tudo, né? O Dr. Google é demais. O que acontece muito é que assim, por exemplo, ainda falando do câncer de pele, melanoma, né? Melanoma é um tipo de câncer de pele. Você coloca no Google, só vem coisa ruim, né? Não vem nada de coisa boa. Só que o melanoma, se ele não entrou na sua corrente sanguínea, se ele está superficial, porque o melanoma, ele cresce profundamente, ele cresce para dentro da pele. Né? Então, se você percebeu que tem uma mancha, tirou com uma margem de segurança e não entrou na corrente sanguínea, ele tem cura. Ele tem cura. Só que quando você coloca no Google, não aparece isso. Só aparece quando não tem cura, que está com metástase, que não sei o que, e aí a doença fica enorme. Então, por isso que cada caso é um caso. Não fique procurando no Google, vá num especialista, tá? O oncologista, o médico oncologista é o melhor profissional para tirar todas as suas dúvidas. Não fique com dúvidas nunca. Você sempre tem que cair na mão de um profissional para ele tirar suas dúvidas e você viver tranquilamente, tá? Olha, bacana. Aí para você, homem, mulher, que tem dúvida, então tá aí. Para quem perdeu o programa, depois pode voltar para assistir de novo, que a gente vai deixar, o programa fica lá na nossa página, no Bate-Papo de Terça. Lembrando, toda terça-feira, aqui ao vivo, sempre com um tema diferente. E hoje com a Adriana Sadir, falando sobre câncer de mama, no Outubro Rosa, onde a gente contou da história, como surgiu o Outubro Rosa, por que nós estamos de rosa hoje, né? Falando um pouquinho do Outubro Rosa. Aí eu quero mandar um beijo também para Eliane Pantalena. Beijo para você, Eliane, obrigado pelo carinho. A Andréia Pádua Pereira, orgulho dessa nurse linda. Beijo, Deia. A Daniela Oliveira, parabéns, Dri, sei o quanto você gosta da sua profissão e se dedica aos seus pacientes. Como é que é lidar no dia a dia com os pacientes como uma enfermeira de oncologia? Então, para mim é maravilhoso, é gratificante, eu me realizo porque esse acolhimento, né? Quando você faz exerce uma profissão que você ama, né? Você exerce diferente. E a enfermeira oncológica não é para qualquer enfermeira, né? Porque a enfermeira oncológica, ela é uma enfermeira assistencial. A quimioterapia, ela tem que ser executada pela enfermeira. Então, quem administra a quimioterapia é a enfermeira. Peraí, vamos repetir de novo. Então, quem vai administrar tem que ser enfermeira? Tem que ser enfermeira. Olha. Tem que ser formada, tem que ter feito a faculdade de enfermagem para ela poder administrar a quimioterapia. Porque a quimioterapia, ela não pode extravasar. Ela não pode ter um extravasamento, porque ela dentro da veia, ela age de uma maneira. Fora da veia, ela necrosa tecido. Então... Peraí, como é que é o negócio? Vamos repetir de novo. A quimioterapia dentro da veia, quando ela é colocada dentro da veia,
não tem problema nenhum. Se a veia estoura, se a enfermeira não sabe puncionar um acesso adequadamente e essa quimioterapia ela sai da veia, ela sai para o tecido, ela pode necrosar o tecido. Então, o paciente pode ter perda de pele, pode ter perda de membro. Então, é uma coisa muito séria. A enfermeira oncológica, ela tem que ter habilidade de punção venosa. Hoje em dia, nós temos catéteres, né? Nós temos o PIC, nós temos catéter totalmente implantado, nós temos outros recursos. Tem algumas drogas que nós, enfermeiras, discutimos com os médicos, e essas drogas hoje a gente não faz em acesso venoso nunca. Essas drogas, elas têm que ser administradas em catéter que é colocado por um cirurgião. Então, por quê? Porque essa droga, ela acaba com o tecido se ela sair da veia. Então, para o paciente ter segurança, né? Porque a gente trabalha muito com a segurança do paciente, com segurança do cuidado desse paciente, a gente hoje preconizou que determinada droga é feita somente em catéter porte-acate, por exemplo, ou um catéter central, né? Então, a evolução da enfermagem com o paciente oncológico foi maravilhoso, porque essa humanização, você lidar com o paciente, você tem que cuidar do paciente e da família. Então também tem o aspecto religioso, né? Alguns pacientes, eles pegam uma garra, uma energia na sua religião, né? Que isso dá força. Os filhos, temos pacientes que têm filhos pequenos, então se agarra na força, na energia da criança para te dar força para enfrentar, porque o tratamento quimioterápico, ele não é fácil, é um tratamento longo, é um tratamento difícil, e não é só a paciente que sofre, o marido sofre, os filhos sofrem, a família inteira sofre com esse tratamento, né? Mas é um tratamento que é necessário, e na grande maioria, quando o diagnóstico é precoce, ele tem começo, tem meio e tem fim. Peraí, vamos repetir de novo. Quando ele é precoce... O tratamento de quimioterapia, ele tem começo, tem meio e tem fim. Bacana. Então isso é fantástico, né? Quando você chega um paciente com diagnóstico precoce para você e você sabe que aquele paciente vai fazer um protocolo de quimioterapia que tem um começo, um meio e um fim, você vai dando energia para esse paciente. Olha, eu sei que tá difícil, mas vamos lá, falta mais tanto, falta tanto, e todos os dias a gente vai lembrando que vai ter um fim esse tratamento de quimioterapia, né? E muitos pacientes, quando eles têm o apoio familiar, eles têm uma religião e têm uma equipe multidisciplinar cuidando dele, esse paciente, ele é diferenciado. Esse paciente, ele consegue ter qualidade de vida durante o tratamento de quimioterapia. Tem pacientes que não param de trabalhar. Eles continuam trabalhando enquanto estão fazendo o tratamento. Bacana. Então, porque ele tem uma junção de várias pessoas lutando com ele o tempo todo. Então, é a religião, é o núcleo familiar e a equipe multiprofissional. Bacana, olha quanta informação que você vê. O mais importante de tudo, além desse atendimento multidisciplinar, toda medicação é aplicada por um profissional, tá? Que estudou, porque você viu que tem. Não é simplesmente vai lá e faz a aplicação, não. Porque os remédios que são aplicados têm as suas complicações se não são usados adequadamente. E isso é importante guardar. Não é qualquer lugar. Então, quando você hoje tem essas clínicas de deshospitalização, como o Christian tinha colocado, faz bem porque é um acolhimento que você acaba fazendo, que você atende bem as pessoas, você cuida não só do paciente, mas da família. Você tira daquele ambiente pesado que é o hospital, né? Daquela correria de entra e sai, tá ali e você leva para um lugar muito mais tranquilo. E aí o importante também é que
quem está passando por tratamento deve viver também na sua casa num ambiente muito tranquilo, né? Com certeza. Para poder ter certeza. tranquilidade, para cuidar da fadiga, para cuidar do cansaço, que tem que viver com muita tranquilidade, né? Com certeza. Aí, quero mandar um beijo também para Rosana Garcia. Beijo, Rô. Muito orgulho da minha irmã, excelente profissional, tá aqui, ó. Um beijo enorme para você, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E aí, fora mais alguma situação nas peles que a pessoa precisa tomar cuidado ou não? Não, eu acho que nas peles é isso, é a lesão, a qualquer lesão tem que procurar e saber identificar os sinais de alerta para procurar um dermatologista. Hoje, os tipos de câncer hoje que as pessoas mais têm procurado para poder tratar, além do câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, a gente tem bastante evidência, câncer de mama, de próstata, isso é o que a gente, ovário também tem bastante, isso é o que a gente mais vê hoje na clínica. Bacana. Vou pegar aqui, ó, porque às vezes demora a aparecer aqui no meu, eu já roubei o celular dela aqui também. É o Raul Saldir. Depois de 24 anos do seu lado, você continua me ensinando sobre oncologia. Tá aqui, ó. Beijo, Raul. Beijo, Raul, obrigado. A Luciana Godoy, parabéns pelo tema e tenho o privilégio de receber os cuidados dessa excelente profissional. Beijos. Lu. A Rosana Garcia, ela coloca aqui, ó, fala um pouco sobre a leucemia. A leucemia, então, a leucemia, nós temos vários tipos de leucemia, né? E essa doença, ela pode dar em criança e ela pode dar em adulto, né? Então, não tem idade. Não tem idade, não tem idade. Então, as leucemias em crianças menores de 7 anos, nós aumentamos já para quase 90% de chance de cura. A criança tem que ter maior de 1 ano e menor de 7 anos, tá? As leucemias em adultos, ela é uma doença crônica, né? Quase não tem a doença aguda, mas também tem tratamentos. Né? Então, o tratamento de leucemia são tratamentos longos, né? Então, são 2 anos de quimioterapia e mais 5 anos de manutenção, que a gente chama. Então, é um tratamento bem longo de leucemia. A gente quase não tem na clínica, porque hoje a grande maioria dos pacientes que tem leucemias, eles têm outros tipos de convênio, então hoje a gente não tem, embora na clínica onde eu trabalho eu tenho 2 hematologistas que elas cuidam dessas doenças também, as leucemias, os linfomas e às vezes até de uma anemia ferropriva, que às vezes precisa tomar só ferro na veia, a gente também faz. O que é essa anemia ferropriva? Deixa eu entender um pouquinho disso. Então, às vezes, hoje em dia, com o boom da cirurgia bariátrica, né, o que acontece? O paciente, ele não absorve ferro. E aí, o boom da cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago, né, para emagrecimento. Então, isso ocorreu, esse boom, e as pessoas fazem essa cirurgia porque são obesas, não conseguem emagrecer, fazem essa cirurgia e aí o que acontece? Ela não consegue, porque o estômago fica tão pequeno, que ela não consegue absorver tudo que o corpo precisa. Então, o ferro é o que menos absorve. Então, não adianta o paciente ter uma alimentação rica em ferro, mas o estômago não absorve. Então, esse paciente, ele precisa tomar uma medicação na veia, porque às vezes medicação via oral também não consegue a absorção adequada, e aí precisa tomar medicação na veia, que é a hematologista que prescreve. Então, quem cuida dessas anemias pós-cirurgia bariátrica é a hematologista, é o profissional médico hematologista. Ele que vai cuidar desses pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, porque eles ficam com deficiência de ferro.
Bacana, olha que importante. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Adriana, porque você fala com tanta propriedade, você gosta tanto. Por que você foi escolher essa área da oncologia? Pois é, né? Como é que foi entrar nessa área? Porque assim, você lida fala com prazer, você fala porque você gosta dessa profissão, enfim, e viveu a vida inteira nesta área. E por que escolher? Então, na verdade, meu primeiro emprego, então é aquela coisa, você se formou, né? Na faculdade eu tive a matéria, né, de oncologia, tudo, e aí você começa a gostar um pouco do que foi te dito naquele momento, e aí quando você sai da faculdade, você vai procurar o seu primeiro emprego, né? E aí eu sempre gostei muito de criança, né? E sempre tive vontade de ser uma enfermeira assistencial, porque na faculdade você aprende tanto a assistência quanto a administração, né? Então, e a parte acadêmica também. Muitas enfermeiras que se formaram comigo ficaram na faculdade, hoje são mestres, são doutoras e estão lá ensinando novos profissionais, né? E eu tinha a vontade de cuidar do paciente, eu queria cuidar do paciente. E quando eu vi que na oncologia esse cuidado era intenso, eu fui parar no Boldrini. E aí, como o Boldrini foi uma escola, você vai se apaixonando e aí você vai percebendo que você tem perdas e você tem ganhos, né? Não é todo mundo que sobrevive, infelizmente, porque faz um diagnóstico já avançado. Quando vai fazer o diagnóstico, já está um diagnóstico avançado e não tem como você controlar essa doença. Ou às vezes você controla a doença por alguns anos, enfim, sai um pouco do seu, né, contexto de como você vai lidar com isso. Mas você começa a perceber que você também pode ajudar a curar uma pessoa, né? Então isso, assim, eu tenho uma história fantástica de uma criança que eu vou guardar isso com muito carinho na minha vida. Bacana. Muito carinho, porque foi uma história assim incrível, né? Que eu cuidei dessa criança no Boldrini. Era uma criança, eu não lembro exatamente quantos anos ela tinha, mas ela era uma criança, cuidei. E ela gostava muito de mim, ela só queria que eu funcionasse a veia dela, que eu cuidasse dela. Então, assim, nós criamos um vínculo muito forte naquele momento. E um dia, eu e meu marido fomos ser padrinhos de casamento em Ilha Solteira, uma cidade longe daqui. Conheço, já fui lá. Muito longe daqui. Divisa com Mato Grosso. Isso, muito longe daqui. E nós fomos ser padrinhos de casamento lá. E eu estava no altar e uma menina olhava para mim e apontava o dedo para mim assim e cochichava com a menina que estava do lado. E aquilo foi me incomodando. Eu falava, gente, será que o meu vestido está rasgado? O que será que está acontecendo que essa moça está apontando o dedo para mim e falando, enfim. Né? Fiquei aquilo com a minha cabeça, mas quando acabou o casamento fomos para a festa e eu não vi mais essa moça na festa, estava na festa, tudo. De repente eu estava lá com uma turma de amigos, tudo. Essa moça entra na festa com a mãe. Ela saiu da igreja, foi na casa dela buscar a mãe para ir na festa para falar comigo. Quando eu vi a mãe, eu reconheci na hora, porque a mãe eu lembrava, mas ela era uma criança e agora ela é uma moça. Ela tinha 17 anos naquele momento. E eu tinha cuidado dela com 6, com 5, não sei. E a mãe entrou e veio conversar comigo e começou a me elogiar e agradecer que a filha dela estava curada, linda, uma moça incrível, maravilhosa, e eu marquei tanto a vida dela que ela me reconheceu tantos anos depois. Olha que bacana. Então isso são histórias que eu vou ter para contar a vida inteira, e isso me deixa muito feliz de poder ajudar muitas vidas que eu já ajudei a salvar. Bacana, parabéns. Olha, aí a Érica Baroni Stenger,
Steger, ela coloca aqui, ó, uma honra e uma escola trabalhar com uma profissional como você. Olha, que bacana, que legal, quanta informação importante a gente está tendo aqui. Que a gente vem aqui falando um pouquinho, a gente já está falando aqui há 1h15, falando um pouquinho sobre o câncer, como que o câncer tem cura. Divulguem esse vídeo, que eu acho que tem muita informação aqui, que a gente tem que compartilhar, tem que divulgar, tem que falar, e fazer o diagnóstico precoce. Acho que esse é o principal conceito que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas. Diagnóstico precoce. Tem dúvida? Procura um médico. E não é Google. É um profissional especializado que estudou, que conhece do assunto, cada um na sua área procurando, porque você vai procurar o Google vai te dar uma série de informações, só que você não sabe como utilizar aquilo. E às vezes não é nada daquilo que você está visualizando. Então, procure um médico, tem dúvida, procure um médico para fazer o seu tratamento, para poder identificar se realmente aquilo é algo agressivo no teu corpo, que isso acho que vai te ajudar bastante e muito. Adriana, quero te agradecer imensamente. Obrigado de coração. São essas histórias que você colocou aqui que deixam o nosso dia cada vez mais feliz. Parabéns por ser uma profissional na área da enfermagem, porque tem que gostar do que faz. Com certeza. E antes da gente encerrar, só queria que você desse uma dica para as pessoas que estão em casa. Eu tinha pensado aqui, acabou me passando em branco. Para a pessoa que está com um paciente terminal em casa, como eles devem lidar? Então, o paciente, se ele está em casa terminal, você tem que dar muito amor, muito carinho, muita atenção para esse paciente. O acolher esse paciente, que é um membro da sua família, né? Então, saber a hora de levar esse paciente para o hospital é um momento muito difícil da decisão familiar. Se você quer que esse paciente morra em casa ou se você quer que esse paciente morra no hospital, né? Então, o que a gente não quer é ver o sofrimento desse paciente. Se esse paciente está em casa, está tranquilo, está sem dor, tá tudo bem? Tudo bem. Se o paciente começa a sentir dor, se ele começa a perder a consciência, tudo, você tem que rever os conceitos, né? Rever com a família se é melhor esse paciente morrer em casa ou morrer no hospital. Olha, tá aí. É uma decisão familiar. Tá aí uma dica para vocês. Obrigado mais uma vez, obrigado de coração. Quero mandar um beijo para Cláudia Cremasco, parabéns pelo tema de hoje. Parabéns às mulheres, né, que estão aí, que realmente estão vestindo a camisa do Outubro Rosa e fazendo a prevenção. E elas também incentivam os homens a procurarem, a se cuidarem cada vez mais. Eu acho que a vida que nós estamos levando sedentária só vai nos causar prejuízo. Então vamos tentar procurar as atividades físicas e nos alimentar melhor, né? Com certeza. Vou mandar um beijo para Cláudia Fuscampos também, ótimas dicas, muito bom, beijo, obrigado de coração, obrigado para todos. Quer mandar um beijo para alguém? Um beijo para todos, muito obrigada. Obrigada, Wesley, pelo convite. Minha página no Facebook é Adriana Sadir. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conversar comigo, vocês podem acessar minha página, pode conversar comigo no privado. Eu terei o imenso prazer de responder a todas elas, tá? E lembrando que os profissionais... temos profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, todos juntos trabalhando para a mesma causa, a qualidade de vida do paciente oncológico. Isso é muito importante. Um beijo para todos vocês que nos ouviu hoje. Bacana, obrigado de coração. Beijo para Luísa Araújo, parabéns pelo tema, obrigado. Para Carolina Fussi, minha esposa, né? Mandar um beijo para ela. E para Gigi. Beijo, Carol. Beijo, Gigi. Dri, obrigado pelos esclarecimentos, parabéns, está aqui. E o que eu tenho visto constantemente é nos hospitais, o pessoal tem feito muitos ensaios, festas com o Outubro Rosa, né? E eu tô colocando aqui de fundo para a gente poder terminar o nosso programa, que são as músicas, que é a música que eu coloquei na nossa chamada, né? Que é para incentivar as pessoas a fazerem o teste, o exame de mama, o autoexame, para poder buscar conscientização. E se vê algo diferente, vá no seu médico procurar, tá bom? Beijos
parabéns, até a próxima, até o próximo bate-papo de terça e aproveitem o Outubro Rosa aí, a gente está finalizando com o nosso Outubro Rosa e a música aqui, ó, cantando das músicas das poderosas. Beijos, até a próxima, até o próximo bate-papo de terça e mais uma vez obrigado, Adriana, e até a próxima. E um beijo para toda a família Sadia que estava em peso aqui. Beijão, Beijo, até a próxima, tchau. obrigado.